Olá pessoal, então a nossa aula hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? E aí vocês vejam se deu para entender tudo direitinho, se ficou alguma dúvida, e aí já sanem essas dúvidas antes da gente partir pro próximo item, beleza? Então, álcoois e fenóis, né, que é o que a gente tava vendo. Eu vou passar alguma coisa aqui para vocês da parte da nomenclatura, tá? Então vamos lá. Nomeie as seguintes cadeias carbônicas. Então aqui, ó, a gente vai ter a cadeia normal, como a gente estava vendo, né? Só que aqui, ó, para vocês verem, eu vou botar a B para vocês darem uma olhada. Eu dei uma misturada. Já que a gente não fez muita coisa de dialetos lá, eu coloquei um ou outro dialetos aqui também. Então, o primeiro caso, tanto para álcool quanto para leto, vai ser o mesmo procedimento na hora de resolver o exercício, tá? Lembra, a primeira coisa, eu vou definir qual é a minha maior cadeia, né? Para escolher a minha cadeia carbônica. Então, tá aqui ela, tá? Definir minha cadeia. Quando eu fiz a definição da cadeia ali, eu levei em conta a cadeia que tem o maior número de carbonos possíveis, né? Então ela, nesse formato assim, ela tem 5, e se alguém quisesse fazer ela reta assim também, daria no mesmo, ela teria 5, não ia mudar em nada, tá? Começa a numerar da onde? Daqui, ó. Por quê? Porque esse carbono é o carbono que está mais perto do haleto, tá aqui o haleto, né? O iodo. Tá? Então a dupla, nesse caso, não vai mandar em nada, né? Na hora de numerar a cadeia. Então, comecei a numerar daqui, eu vejo que lá no carbono 4 eu tenho uma ramificação de um metil, então é o que eu vou pôr aqui, 4-metil, aonde está a dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Então vou pôr, e o haleto, claro, né? O haleto no carbono 2. Então vou pôr 2 iodo, 2 da dupla, cadeia com 5 é pent, como eu tenho uma dupla é en, e como eu tenho haleto, né, acaba em O, tá? Assim como nos hidrocarbonetos, tá bom? Então, numero daqui, no 4 tem ramificação de metil, tá aqui, no 2 tem o haleto, que tá aqui, no 2 também tá a dupla, aqui, e o en da dupla, né, tá aqui, tá bom? Aqui, ó, fica a dica, eu não posso trocar esses dois, ó. Então, gente, lembram que é por ordem de importância, né? O menos importante aqui é o metil. O haleto é mais importante que o metil, tá? Então, o haleto tem que vir depois do metil, beleza? Sempre por ordem de importância, o menos importante para o mais importante. Então, aqui agora eu botei um fenol. Quando vocês olharem aí, forem ler no polígrafo que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver que os fenóis, eles têm uma característica de ter o cresol. Tá? O que é o cresol? Eu posso ter o orto, meta e para-cresol. O cresol, o que vai definir um cresol é um benzeno com a hidroxila, no caso um fenol, né? Tá aqui, ó, isto é um fenol, benzeno com hidroxila, e uma ramificação obrigatória para meter o cresol é um metil, tá? O que vai diferenciar o tipo de cresol que eu vou ter é simplesmente em qual carbono o meu metil vai estar. Sempre a hidroxila vai ser no carbono 1 do benzeno, tá? Então eu vou ter o fenol aqui, com a hidroxila no carbono 1. Se eu tiver o meu metil no carbono 2, eu vou ter posição orto, lembra? 1 e 2 é posição orto. 1 e 3, meta, tá aqui, ó, é onde eu tenho o metil, tá? Se eu tivesse no 1 e 4, seria o para, não é esse o caso. No 4 aqui eu tenho um etil, tá? Etil não forma cresol, tem que ficar claro isso. Cresol é só formação com o metil tendo ramificação, tá? Ele sendo a ramificação do fenol, beleza? Então, eu vou ter 4-etil, tá aqui, a ramificação de etil, e posição meta, né?
cresol, que é todo o resto. Nesse caso, não preciso numerar aqui na hora de dar o nome. Eu não preciso pôr 3-metil, tá? Porque se é cresol, tem que ter o metil. Se é meta, a posição é 1 da hidroxila e 3 do metil. Tá? Então, quando eu falo metacresol, eu já sei que isto vai ser sempre assim. Tá? Isto é um metacresol, tá bom? Se a gente quiser olhar, vou botar aqui embaixo para vocês verem. Se a gente fizesse isso aqui, ó, tá bem rapidinho, só para vocês notarem a diferença. Vou pôr a hidroxila aqui. Se eu estivesse falando para vocês que eu tenho, na verdade, um paracresol, isso aqui, tá? Isso é um paracresol. Ah, mas aí eu tenho ligado nele lá numa posição, isso aqui, tranquilo? Aí na hora de tu nomear isso aqui, tu vai dizer que no 2 tu tem uma ramificação e vai dizer que tu tens um paracresol, tá? Ah, mas e se eu desse para vocês isso aqui, ó? Isso aqui dá para a gente fazer assim também? Ó, mudei. Qual a posição da hidroxila? Ela é sempre no 1, tá? E o metil está no 2. Então, eu começo a contar assim. 1, 2. Se é 1, 2, é orto. Ortocresol. Tá? E aí, quando for orto, pode ser só o O-cresol. Tá? Porque aqui eu coloquei, né? O M-cresol, mas o M, na verdade, é de meta. Tá bom? É a mesma coisa. Bom, para não alongar muito aí o vídeo, o 3, aqui é uma cadeia um pouco mais complexa, né? Então a gente vai numerar ela, eu vou começar numerando ela por aqui, porque é o lado mais perto do álcool, tá? Ela nesse sentido aqui, ela tem 9, ó. Então se vocês forem procurar outro sentido, vão ver que ela também poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poderia ser para cima aqui, tá? Tanto faz. Então vamos lá. Em ordem de importância, né? O menos importante aqui é a ramificação de metil. Então tá aqui, ó, 8-metil. Depois vem o que? A dupla. Entre o 3 e o 4, então ela está no 3. Cadeia com 9 é nono, tá? Como eu tenho uma dupla, N, 3, nonen, onde está a hidroxila? No carbono 3, 3O. Tá? E aí eu separo aqui, ó, porque o 3, esse 3 é da dupla, e esse 3 é do álcool, da hidroxila. Tá? Então eu vou ser obrigado a separar eles. O nome da cadeia principal, ó, vem junto com a insaturação, tá? E no final eu deixo em evidência só o ol do álcool. Para cá uma cadeia fechada, então vejam que eu comecei a numerar pela hidroxila, vou desempatar agora se eu venho para cá ou se eu vou para cá, no horário, no anti-horário, né? Pelo mais perto da ramificação. Se eu fizer sentido horário, a ramificação está no 2. Sentido anti-horário, estaria no 4, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, aqui eu vou ter 2 isopropil, 1,4 ciclopentadiol. Ah, espera aí, não entendi. Claro, nem vai entender, porque isso aqui na verdade está errado. Tá, o que a gente vai fazer? E aí vamos acompanhar a caneta vermelha. Essa é a nossa lógica que a gente aprendeu, né? Então a gente vai desempatar sempre na menor soma, tá? Só que nesse caso, ó, não vai poder ser nesse sentido. Então vamos botar o sentido novo. 1, 2, 3, 4 e 5. É o que está em vermelho, tá? Vou riscar aqui para não dar confusão. Por quê, gente? Quem desempata vai ser a outra hidroxila. Eu tenho duas hidroxilas. Ó.
Tá? Então, nesse sentido aqui, quem desempatava era a ramificação, né? Mas como eu tenho outra hidroxila e ela não é ramificação, a hidroxila é mais importante que a ramificação de carbonos. Então, quais são os mais importantes aqui? Essa hidroxila e essa hidroxila. Aí tanto faz se essa aqui vai ser a 1 ou se essa vai ser a 1, é indiferente. Tá? Já que eu escolhi essa aqui como a 1, se eu contar para o lado de cá, a outra hidroxila está no 4. Se eu contar para o lado de cá, a outra hidroxila está no 3. Então a hidroxila está mais perto vindo nesse sentido anti-horário. Tá? Então como é que vai ficar o nome aqui? Ó? Eu vou continuar tendo o meu isopropil, tá aqui o isopropil, tá? Tava aqui, né? A gente deu o nome dele, ele continua lá. Só que agora o isopropil, ele vai estar no carbono 5. Então vai ficar 5 isopropil. Tá bom? Aí a gente vai nomear as hidroxilas, tá? Elas estão no carbono 1 e 3. 1,3. Cadeia fechada é um ciclo. Cadeia com 5 é um pent. Só tem ligação simples, é um an. Como eu tenho 2 álcoois ou 2 hidroxilas, eu tenho um di e no final eu tenho um O. Tá? Aqui, ó, no que eu tinha feito para vocês verem o exemplo que estava errado por causa da ordem ali, da numeração, né? Eu deixei especificado para vocês entenderem. Ó. Ciclo de fechado, pent de 5 carbonos, an de ligação simples entre carbonos, di de 2 e ol de álcool, tá? Essa explicação, obviamente, serve para cá, beleza? A gente só mudou a numeração, tá? Então, o correto vai ser esse caso aqui, tá bom? E o último, para a gente fechar, olha só, estamos com aletos de novo. Então, escolho a cadeia principal, peguei ela retinha aqui, tá? Tenho aletos aqui, aqui e aqui. Como é que eu vou numerar, então, isso aí, ó? Do lado mais perto do aleto, tanto faz, tá? A somatório iria dar igual. Aqui como 1 ou aqui como 1 ia ficar a mesma coisa, tá? Não ia dar diferença, ia dar empate dos dois jeitos. Para começar a nomear a cadeia, então nesse caso eu preciso de ordem alfabética, porque como flúor é aleto e bromo é aleto, um não é mais importante que o outro, tá? Então, na ordem alfabética, o bromo vem primeiro. Então, coloco aqui, ó, 3 bromos. Onde estão os flúors? No carbono 2 e no carbono 4. 2, 4. Quantos flúors são? 2. Diflúor. E a cadeia principal fica sendo um pentano. Tá bom? Gente, espero que consigam visualizar direitinho aí o que eu falei. Espero que consigam entender bem. Tá? E qualquer coisa, perguntem. Eu dependo do consentimento de vocês ali para passar adiante no conteúdo. Enquanto eu tiver dúvidas, eu não passo adiante. A partir do momento que a gente não tiver dúvidas, eu sigo o conteúdo, tá bom? Então, vejam, falem se querem mais exercícios, tá? Estou à disposição de vocês, beleza? Bons estudos aí. E copiem isso aqui no caderno, gente. Copiem para vocês poderem entender direitinho, tá bom? Até mais.